Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bem-vinda ao CDF Concurso. Eu sou a professora Marilene Matos. Hoje a gente vai ver sobre a qualidade de produtos e serviços e responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Como a gente sabe, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe uma nova sistemática da responsabilização e da qualidade de produtos e serviços. E isso diante de um contexto em que o consumidor se encontrava em extrema vulnerabilidade e a produção alcançou um volume nunca antes imaginado, o que ocasionou uma dificuldade de controle de qualidade desses produtos e o aparecimento de vícios e defeitos. Me acompanhe aqui, por favor. Qualidade de produtos e serviços, responsabilidade do fornecedor. Então, aqui a gente vê o impacto da industrialização na qualidade de produtos e serviços. Por quê? Porque antes essa produção era feita de forma artesanal e as relações eram baseadas na bilateralidade. Com a industrialização e com o aumento da produção, que a gente observou na sociedade de consumo, não havia mais essa relação bilateral de compra e venda, não havia mais a figura daquele consumidor que conhecia o fornecedor, conhecia a origem do produto e poderia ter um controle muito maior desse produto que ele estava adquirindo. Então, passou-se a ser relações impessoalizadas e massificadas, muitas vezes até por meio da internet, então o que favorecia inúmeros problemas nessa relação de consumo. Vamos ver, continuar aqui. Se trata de um processo histórico gradual, que teve o seu ápice a partir da Segunda Guerra Mundial e da industrialização. Todos esses contextos históricos favoreceram um aumento na produção e também um aumento no consumo, ok? Vamos ver aqui o segundo fator. Teve uma alteração drástica, né? Ocorreu uma alteração drástica na produção, que ela passou de artesanal e bilateral a massificada e plurilateral, ou seja, esse consumidor não sabia de quem que ele estava adquirindo o produto, ok? Ele não conhecia aquele fornecedor. E aí também a gente observou um privilégio da quantidade ao invés da qualidade. Por quê? Porque as indústrias estavam produzindo em grande volume, elas tinham que vender, então era muito mais interessante privilegiar o volume, né, e colocar esse monte de produto no mercado, do que ter aquela atenção personalizada para cada produto que ia para a mão, né, digamos assim, do consumidor. Okay? Com esse contexto de massificação e de relações impessoalizadas, a gente observa, né, foi registrado uma queda na qualidade desses produtos. Os produtos passaram a mostrar vários problemas, vários vícios e defeitos. Então, diante dessa nova realidade social, se viu a necessidade também de uma legislação que amparasse digamos assim, esse novo consumidor tão vulnerável, né, diante de tantos problemas que poderiam acontecer. E aí surgiu também um novo modelo de responsabilização do fornecedor. Antes, o ato normativo, né, o normativo que regia essa relação, me acompanha aqui, era o Código Civil de 1916, que consagrava uma responsabilidade subjetiva. Fica bem atento a isso, porque essa questão é bastante cobrada em prova de concurso. Então, a responsabilidade do Código Civil era subjetiva. O que quer dizer essa responsabilidade subjetiva? Que ela vai ser aferida, vai ser analisada sempre tendo em conta que alguém vai ter dolo ou vai ter culpa. Me acompanha aqui. Então, ela pressupõe dolo é a intenção, né? Então, é aquele defeito intencional, né? Aquela responsabilidade baseada numa intenção de causar prejuízo, ou culpa. Que a culpa, a grosso modo, a gente pode chamá-la de descuido. Tá? Então, o Código Civil, para que um fornecedor fosse responsabilizado, o consumidor deveria demonstrar que ele agiu com dolo ou com culpa de forma a provocar aquele prejuízo. Essa sistemática foi totalmente mudada com o Código do Consumidor, que passou a consagrar responsabilidade do tipo objetiva. Vamos ver aqui. Então, a partir dessa nova situação, desse contexto histórico, nova legislação surgiu, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, que passou a privilegiar um outro tipo de responsabilidade. É a responsabilidade do tipo objetiva, tá? Objetiva. Aqui você está vendo que era subjetiva, aqui objetiva.
Qual é a diferença da responsabilidade subjetiva e da objetiva? É que na responsabilidade objetiva, o consumidor não tem que provar dolo nem provar culpa. Ele só tem que provar que o prejuízo que ele experimentou veio de uma relação de consumo, tá? Então, essa é uma responsabilidade baseada no risco administrativo, no risco da atividade, né? Isso significa que alguém, quando vai empreender, coloca produtos no mercado de consumo, ele assume a responsabilidade de provocar um prejuízo, mesmo que ele não tenha culpa e nem tenha a intenção de provocar aquele prejuízo. Ele vai responder pelo prejuízo, ok? Vamos ver aqui. Partimos, então, dessa nova responsabilidade, né, nesse novo modelo da responsabilidade objetiva do fornecedor, tá? Então, a responsabilidade objetiva é o novo padrão do CDC. Independe de dolo ou culpa, né? E é diferente daquela prevista pelo Código Civil, que era a responsabilidade subjetiva. Aí você vai me perguntar assim, professora, mas essa responsabilidade objetiva, ela continua valendo mesmo que a culpa seja exclusiva do consumidor? Não. A gente vai ver que essa é um excludente dessa responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela é diferente da responsabilidade do tipo risco integral, que essa responsabilidade integral, ela independe, mesmo que o fornecedor, mesmo que o consumidor tenha causado o evento, ela vai viger, mas não foi essa a responsabilidade adotada pelo Código. O nosso Código adotou a responsabilidade objetiva na modalidade do risco da atividade, não no risco integral, que não admite excludentes, tá? Então, a gente vai ver que essa responsabilidade, apesar de ser bastante favorável ao consumidor, ela admite excludentes, admite hipóteses em que o fornecedor não vai ser responsável. Uma dessas hipóteses é a culpa exclusiva do consumidor no evento, ok? Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que um consumidor adquire um remédio. A gente sabe que todo remédio, né, praticamente todos, ele vai ter algum perigo, algum risco para a saúde, né? Então, qual é a obrigação do fornecedor? Ele tem que explicar, ele tem que deixar claro para o consumidor quais são esses riscos, através da bula, né? Normalmente é da bula que vem explicando quais os riscos do medicamento. Mas vamos imaginar uma situação que a bula estava lá direitinho e tudo, o consumidor adquiriu e ele consumiu aquele remédio de forma totalmente diferente do que estava na bula. Então, a gente pode chegar a uma culpa exclusiva do consumidor que vá excluir essa responsabilidade do fornecedor, ok? E vamos ver outras hipóteses também, vamos ver aqui. Antes tem uma questãozinha de prova, a responsabilidade adotada pelo CDC originou-se da teoria da culpa ou dolo do Código Civil. Não, né? Na verdade, a responsabilidade adotada pelo CDC é do tipo objetiva. É justamente a diferente da teoria do Código Civil. Objetiva. Então, o gabarito incorreto. Vamos ver aqui. Como eu já expliquei, essa responsabilidade decorre da teoria do risco da atividade, né? Pressupõe-se que qualquer atividade que coloque produtos no mercado de consumo, ela tem imbuída nela um risco, então o fornecedor se responsabiliza por esse risco, tá? Vamos prosseguir. Tem uma súmula aqui que mostra isso, a súmula do STJ, né? 595, que diz o seguinte: as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, sobre a qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação, ok? Então, aqui, independe de dolo ou culpa. Aqui tem o que é necessário para configurar essa responsabilidade objetiva, em forma de esquema. Vamos ver aqui. Então, a responsabilidade objetiva, ela requer um dano, né, decorrente de um vício ou um defeito, né, e a relação de causa entre esse dano e esse defeito ou esse vício, ok? Então, a partir daquela relação de consumo, o consumidor sofreu, né, um dano oriundo de um defeito ou de um vício. Pronto, tem a relação entre o dano e o prejuízo que ele sofreu, está configurada a responsabilidade objetiva. Aí a gente vai entrar numa questão muito importante também, que as bancas sempre exploram e causa muita confusão. Há dois tipos de problemas em decorrência da relação de consumo. A gente vai ver que o produto ele pode ser viciado ou pode vir com defeito. Vamos ver qual é essa diferença aqui. É muito importante saber a diferença entre vícios e defeitos, tá? Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Vamos imaginar que você compre um liquidificador. E o liquidificador, ele não funcione. Ele deixa de funcionar assim dentro do período de garantia ou já não funciona desde o início. Então, esse liquidificador, ele vai apresentar vício, tá?
Então, o vício do produto ou do serviço, ele visa proteger, né, a incolumidade financeira do consumidor. Porque, claro, se o consumidor despendeu um recurso, pagou por aquele produto, e o produto está viciado, ele está tendo um prejuízo patrimonial, tá? Então, até aí tranquilo. O vício é isso, é um prejuízo patrimonial. É algum problema com o produto ou com o serviço que diminua o valor, que torne o produto ou serviço impróprio ao uso, né? Ou seja, né, não atinge a finalidade para a qual ele usualmente é adquirido, tá? Nesse mesmo exemplo do liquidificador, vamos imaginar que a pessoa comprou o liquidificador funcionava, mas explodiu, né? Explodiu causando um dano físico nessa pessoa. Aí a gente vai ter o defeito, tá? Essa é a diferença do vício e do defeito. Alguns estudiosos chamam o defeito de um vício qualificado, né? Qualificado pelo prejuízo à saúde, à incolumidade física ou psicológica, ou às vezes as duas do consumidor. Vamos ver aqui. Então, o defeito ele visa resguardar, né, a incolumidade físico-psíquica, tá? Enquanto aqui é só a questão do prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. Aqui a gente vai ter um problema né, que atinge a incolumidade física ou psíquica do consumidor. Tá? Então, o defeito é muito mais grave, né? O defeito é muito mais grave. A gente vai ver quais são as consequências, como que se responsabiliza o fornecedor na hipótese de vício ou na hipótese de defeito. Tá? Há diferenças entre essas duas responsabilidades. Vamos ver aqui. Aqui é para você visualizar melhor, né, que o vício atinge a incolumidade financeira, né? Aqui a gente vê um televisor, um computador, né, antigo que veio quebrado, né? Por aí a pessoa comprou pela internet, chega quebrado. Então, todo esse dinheiro que ele despendeu, esse recurso, ele está tendo prejuízo, né? Porque o produto não vai atingir a finalidade para a qual ele foi adquirido. E o defeito, ele atinge a incolumidade físico-psíquica, tá? É esse celular aqui que explode, causa um dano físico. Continuando. Aí vem o artigo 12 e conceitua o que é o produto defeituoso. Vamos ver. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, tá? Então, tem umas circunstâncias que são consideradas para ver se esse produto não ofereceu segurança. Então, o produto defeituoso, ele é inseguro, não oferece segurança física ou psicológica ao consumidor, tá? E também é denominado acidente de consumo, ou fato do produto ou fato do serviço. Vou anotar aqui direitinho, não se preocupe, você vai ver esses termos. Então, defeito, ele também é conhecido como fato, né? Fato do produto ou do serviço, tá? Também é conhecido como acidente de consumo. Acidente de consumo, tá? Esse aqui é o defeito, né? Produto defeituoso, tanto faz. Ou fato do produto ou do serviço, ou acidente de consumo. Tudo isso aí está na mesma seara que atinge a segurança do consumidor. Vamos ver aqui. A gente vai ver a responsabilidade por esse defeito, né? Esse problema que atinge a segurança do consumidor. De quem é essa responsabilidade? A gente vai ver que o artigo 18, ele traz uma responsabilidade compartilhada, né? Cada um ali que participou da cadeia de consumo vai ser responsável pela sua parte na produção. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, diz aqui o artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitar as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Esse artigo aqui trata do vício, né? Trata do vício que atinge o patrimônio, né? Que atinge o patrimônio do consumidor. Ele pagou por uma coisa que ela não atinge o que ele esperava dela. Então, vamos ver aqui por partes. Então, os fornecedores respondem. A responsabilidade, nesse caso, é solidária, tá? Responsabilidade pelo vício, ela é solidária. Quer dizer o quê? Eu vou te dar outro exemplo prático para você conseguir visualizar melhor. Vamos supor que você vá no supermercado e compre um alimento que está estragado, né? Então, quem vai ter a responsabilidade solidária tanto do comerciante, quanto do fabricante, quanto de todo mundo envolvido ali na cadeia de consumo. Você pode escolher a quem acionar.
Vamos supor que você acione o dono do supermercado, porque um alimento ali enlatado está estragado. Nesse caso aí, se a culpa não for daquele comerciante, né, do dono do supermercado, ele vai poder acionar regressivamente, ele vai ter que pagar para o consumidor e acionar regressivamente o fabricante, que é quem realmente tem a responsabilidade por aquele problema, ok? Vamos prosseguir aqui. Então, essa responsabilidade pelo vício do produto ela é solidária, né? O consumidor pode acionar qualquer um ou todos juntos, tá? Respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Então, a gente vê aqui que existem dois tipos de vício. O vício de qualidade, que diminui a qualidade daquele produto, a qualidade que você espera dela, e o vício de quantidade, que é, vamos supor que você compra aí um saco de açúcar, que lá mostra que tem 1,5 kg, depois você, por curiosidade, acha muito leve, vai pesar e vê que tem 1 quilo. Então, é um vício de quantidade, tá? E responde também solidariamente, todo mundo que está ali na cadeia de consumo, ok? Então, esses vícios, o que acontece o que eles fazem com o produto? Eles os tornam impróprios ou inadequados ao consumo, né? Vamos imaginar que esse alimento estragado, ele é impróprio ou inadequado ao consumo, concorda? A que se destinam, eles diminuam o valor, né? Vamos imaginar também que esse feijão seja muito embora ele possa ser consumido, a qualidade dele é muito inferior ao que está mostrando ali, tá? Vamos supor que a embalagem mostra um produto premium, na hora de consumir, não é bem aquilo que acontece com ele. Então, diminui o valor, embora ele possa ser consumido, tá? Assim como por aqueles decorrentes da disparidade com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Observe que a correção, né, da quantidade, ela tem que vir não só na embalagem, né, no rótulo do produto, como também na mensagem publicitária. Se a mensagem, no caso do supermercado, né, tem aquele folhetinho com os produtos que estão em promoção e ali tem o peso e tudo. Se não for de acordo com o que está anunciado, também é um vício do produto. Okay? Seguindo aqui, respeitar as variações decorrentes de sua natureza. A gente vai ver que variações são essas, que é decorrente da sua natureza. Mas eu te adianto que a doutrina aponta que, por exemplo, o gás engarrafado, às vezes ele varia um pouquinho, o peso para mais ou para menos, e isso não é um vício, porque é da própria natureza essa variação, tá certo? Podendo o consumidor exigir substituição das partes viciadas, tá certo? Esse é o grande pulo do gato. O consumidor ele pode exigir a substituição das partes viciadas. Mas ele vai ter outras alternativas também, se ele se deparar com um produto que é viciado, tá? Que tem um problema de qualidade ou de quantidade. Vamos ver aqui. Uma questãozinha de prova. Maria da Silva comprou um aparelho celular e durante o regular uso a bateria superaqueceu e explodiu, ferindo a sua sobrinha que estava manuseando o aparelho. Diante desse fato hipotético, julgue o item. Há responsabilidade do fornecedor por fato do produto, pois o aparelho se apresentou defeituoso, causando dano aos consumidores. A responsabilidade do fornecedor por fato do produto. Então, essa questão aqui, ela está explorando o quê? A diferença entre vício. Como a gente viu, vício é um problema de qualidade ou quantidade. A diferença entre vício e defeito. Que o defeito é um problema de segurança, ok? Tá, Maria da Silva comprou um aparelho celular e durante o regular uso a bateria superaqueceu e explodiu, né? Ele não atendeu à obrigatoriedade de fornecer segurança à consumidora, ferindo a sua sobrinha que estava manuseando o aparelho. Diante desse fato hipotético, julgue o item. Há responsabilidade do fornecedor por fato do produto, né, acidente de consumo, pois o aparelho se apresentou defeituoso, causando danos aos consumidores. Isso aqui alguém pode confundir. Aí eu vou te explicar uma coisa também muito importante, muito explorada pelas bancas de concurso. Pode-se falar assim, mas aí não tem relação de consumo, porque a sobrinha dela não comprou o produto. Não importa, tá? No caso de acidente de consumo, a vítima do evento danoso, ela se equipara ao consumidor. Ela tem direito às mesmas proteções do código. Ela é um consumidor equiparado, tá? Então, a gente vai ver que a resposta desse gabarito é correta, tá bom? Essa questão é perfeita, muito bem explorada. Vamos prosseguir. Aí a gente viu a responsabilidade pelo vício do produto, né? Pelos problemas de qualidade e quantidade. Agora a gente vai ver a responsabilidade pelo fato do produto, ou seja, pelo produto não oferecer segurança. A gente vai ver qual é essa diferença dessa responsabilidade. Vamos ver aqui. Responsabilidade pelo fato do produto. Vou colocar aqui acidente para você se lembrar. Acidente de consumo. Tá? Então, o que diz o artigo 12? O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador responde independentemente da existência de culpa, né, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, bem como por informações insuficientes ou adequadas sobre sua utilização e riscos. Ok?
Então, aqui a gente está vendo, você vai me perguntar assim, professora, mas cadê o comerciante nessa cadeia aí, tá? Aí que eu vou te falar outro pulo do gato, muito importante, que as bancas exploram muito, tá? No caso, a responsabilidade do comerciante, via de regra, pelo acidente de consumo, ela costuma ser uma responsabilidade subsidiária, indireta, tá? Por que que é assim? Porque normalmente o comerciante ele não tem responsabilidade na fabricação, nas especificações técnicas, na forma como aquele produto foi fabricado e aquele produto veio com o defeito. Então, ele simplesmente atravessa um produto, ele compra aqui do fabricante e passa para frente, ele não tem responsabilidade ali na fabricação do produto. Então, normalmente, o comerciante ele tem uma responsabilidade subsidiária e a gente vai ver que casos são esses, tá? E aqui também você viu que a responsabilidade pelo defeito do produto, ela é repartida, ela não é solidária como a responsabilidade por vício do produto. Cada um responde na medida da sua contribuição para o problema, tá? Vamos prosseguir. Uma questãozinha de prova. Ao comprar seu carro novo numa concessionária, Joana sai satisfeita, sem perceber que o carro apresenta um defeito de fabricação nos freios. Ao descer uma ladeira, diante da falta de freios, acaba subindo a calçada e atingindo Luiz, transeunte que caminha rumo ao seu trabalho. Nesse caso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, Joana poderá buscar indenização pelo ocorrido diretamente do fabricante, não restando responsabilidade da concessionária. A concessionária aqui, ela é o quê, no caso? Ela é um comerciante, né? Porque ela não fabrica, ela simplesmente, né, ela compra ali do fabricante do automóvel e ela vende para outra. Ela não tem responsabilidade nos defeitos inerentes ali daquele produto, ok? E a gente viu que a responsabilidade, no caso de acidente de consumo, só em casos específicos ela vai ser atribuída também ao comerciante, tá? Então, nesse caso aqui, o gabarito é correto, tá? Diretamente do fabricante. Então, aqui está a responsabilidade solidária pelo fato do produto ou do serviço. Tendo mais de um autor a ofensa, então a gente pode imaginar aqui que dentro da cadeia, né? Dentro da cadeia da relação, haja mais de um responsável, né? Todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Ok? Então, essa responsabilidade é solidária quando tem mais de um autor do dano, né, responsável pela causação do evento danoso. É difícil imaginar isso para acidente de consumo, né? Que, no caso, o fabricante tem responsabilidade, o importador também contribuiu para aquilo, mas, enfim, a norma prevê isso. Nesse caso, quando ficar comprovado que cada um daquela cadeia contribuiu, né, dentro da sua atuação para a causação do dano, aí a gente vai ter uma responsabilidade solidária, que significa que o consumidor ele pode acionar um ou pode acionar mais de um responsável, ou todos, né, vai depender da vontade do consumidor, tá? Vamos ver aqui. Tá, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nessa e nas seções anteriores. É um dispositivo similar ao que a gente tinha visto aqui no artigo 7º. Vamos prosseguir. Então, o produto defeituoso, ele não oferece a segurança que o consumidor espera dele, tá? Então, um remédio, ele tem o condão, né? Ele tem a possibilidade de causar dano? Claro que tem, né? Então, quando que vai ter responsabilidade por um dano, né, advindo do remédio? Aí a gente vai ver isso aqui, vamos ver aqui. Produto defeituoso, então, ele não oferece a segurança, vai se considerar, se para o defeito, a sua apresentação, ou seja, vamos imaginar que a bula errada do remédio. Bula errada do remédio, tá? É os usos e os riscos que razoavelmente dele se esperam, né? Então, por mais que a gente espere um risco de determinado produto, né? Se esse risco for extrapolar o que normalmente se espera dele, também a gente vai estar diante de um defeito, ok? Vamos ver outra hipótese aqui. E a época em que ele foi colocado em circulação, tá? Aquela época né, vamos imaginar que naquela época aquele produto era considerado seguro e aí se vem a descobrir muito posteriormente que o produto não era seguro. Como já aconteceu com alguns remédios, que depois de pesquisa, depois de décadas, se vem a descobrir que ele não oferecia aquela segurança que se imaginava na época. Então, tudo isso é levado em consideração para aferir o defeito e a responsabilidade do fornecedor. Vamos ver aqui. É vedada a colocação de produtos inseguros ou perigosos no mercado de consumo? Essa é uma pergunta que sempre é explorada, né? Sempre o pessoal confunde, porque à primeira vista o pessoal fala, né, pensa assim, não pode. Produto inseguro ou perigoso, ele não pode ser colocado no mercado. Tá, eu vou te dar alguns exemplos aqui de produtos inseguros ou perigosos que são colocados no mercado. Então, o primeiro exemplo que eu sempre uso, e não tem jeito, né? Os remédios. Sempre a bula ali, se você lê, você nem toma, né? Sempre mostra o perigo que aquele remédio representa. Sempre tem um risco, né? Vamos imaginar outro aqui, veneno para rato, por exemplo. Veneno para rato.
Até mesmo material de limpeza, né? Material de limpeza, tá? Então, não é proibida a colocação de produto inseguro ou perigoso no mercado. O que é que o fornecedor deve fazer? Ele deve informar ao consumidor sobre aqueles riscos. Tanto que a gente vê, né, quando você compra material de produtos de limpeza ou veneno para horta, essas coisas, tem lá todos os avisos, né? Inclusive, esses avisos estão, assim, super destacados para o consumidor se dar conta que, né, do risco que aquele produto oferece, tá? E de todos os cuidados que ele deve ter, ok? Então, não é vedada a colocação de produtos inseguros ou perigosos no mercado, tá? Uma questãozinha de prova. A responsabilidade pelo fato do produto, falou em segurança, né? A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da violação de um dever de segurança, ou seja, quando o produto ou serviço não oferece a segurança que o consumidor deveria legitimamente esperar. Então, corretíssimo, né? Perfeito. Outra questãozinha. Considerando que em determinada festa a explosão de uma garrafa de refrigerante cause dano a algumas pessoas, a ausência de comprovação de defeito na fabricação do produto exclui a responsabilidade do fabricante. De forma alguma, né? O acidente, ele já está configurado o defeito. Ele não ofereceu a segurança que se esperava dele, ok? Incorreto. Não ofereceu a segurança. Então, as circunstâncias relevantes para considerar um produto defeituoso. Está aqui no artigo 12, parágrafo 1º. É a apresentação do produto, acho que a gente viu lá atrás, né? Defeito em decorrência da apresentação, informações insuficientes ou inadequadas. Usos e riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que o produto foi colocado em circulação, tá? Outra questãozinha de prova. Em se tratando de produtos de periculosidade inerente, né, que é aqui o remédio, é um exemplo, cujos riscos são normais à sua natureza, medicamentos com contraindicações e previsíveis na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido, eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. Isso porque não se trata de produto defeituoso, não se trata. O produto é perigoso, mas ele não é defeituoso, porque tudo que o fornecedor poderia fazer, ele fez. Ele informou sobre os riscos, sobre os usos, sobre tudo, tá? Então, isso torna o gabarito correto. Gabarito correto. Inovação tecnológica. O produto ele não é defeituoso, ele não tem problema diante do surgimento de um produto com inovação tecnológica, tá? Senão isso aí inibiria até o fornecedor de colocar no mercado produtos, né, principalmente esses de tecnologia, e depois ser responsabilizado quando uma nova tecnologia surgisse, ok? Vou seguindo aqui. A responsabilidade do comerciante pelo acidente de consumo. Aí é aquele pulo do gato que eu te falei, tá? Via de regra, o comerciante ele não é responsável pelo acidente de consumo, tá? Vai ter algumas hipóteses que o comerciante será responsabilizado, mas via de regra é o produtor, o importador, o fabricante que é responsável pelo acidente de consumo. Porque foram eles que conhecem as especificações, que fabricaram o produto, né? Que tem responsabilidade direta nisso. Quando que o comerciante vai ser responsável? Uma das hipóteses é quando não vier identificado, né? Vamos ver aqui na tela. O fabricante, construtor, produtor, importador não puder ser identificados, tá? Tem aquele produto, o comerciante vendeu, não se preocupou em identificar quem é o produtor. Então, ele vai ter uma responsabilidade no acidente de consumo, ok? Prosseguindo aqui. Produto fornecido sem indicação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, né? Identificação do fornecedor principal não é clara, tá? Ou quando o comerciante não conservar adequadamente produtos perecíveis, aí ele tem uma responsabilidade direta, tá? Porque não dá para culpar o fabricante pela não conservação do alimento, o produtor, né, digamos assim. E quando a gente fala nessa hipótese, a gente lembra do hortifruti granjeiro. Vou colocar aqui para você visualizar melhor. Vamos imaginar aqui o hortifruti, né? Produto de hortifruti granjeiro, né? Então, não foi adequadamente conservado, o consumidor compra e tem um problema sério de saúde aí. Então, a responsabilidade vai ser direta do comerciante, mesmo na hipótese de acidente de consumo. Tá? Ficou claro? Vamos ver aqui. Uma questãozinha de prova. O comerciante é responsável por defeito do produto. Aqui, acidente, tá? Defeito, acidente. Quando fornecido sem identificação clara do seu fabricante, mas se efetuar o pagamento ao consumidor prejudicado, poderá exercer direito de regresso contra o fabricante, segundo sua participação na causação do evento danoso. Tá? Nesse caso, como a responsabilidade do comerciante é apenas porque não se podia identificar o produtor, aí se diz que essa responsabilidade é subsidiária. E realmente ele vai poder acionar de forma regressiva. Ele paga para o consumidor, mas vai poder reaver o que ele pagou do fabricante ou do produtor, ok? Então, isso se torna correto. Segundo a doutrina, o comerciante tem regra, responsabilidade, então, subsidiária, tá?
Não se esqueça disso, também é muito cobrado em prova. Vamos ver aqui. O comerciante tem, em regra, responsabilidade subsidiária, exceto na hipótese do inciso 3 do artigo 13, que é o quê? Conservação de produtos perecíveis, tá? Ele não conservou, não conservação no caso, né? Não conservação de produtos perecíveis. Vamos voltar aqui para você ver. Não conservar adequadamente produtos perecíveis. A hipótese do artigo 13, tá? No caso que eu inciso 3 do artigo 13. Então, desculpa. Tá certo? Não conservação de produtos perecíveis. É uma responsabilidade aqui não subsidiária, uma responsabilidade direta do comerciante. É imputável diretamente a ele. Artigo 13, parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso, tá? Contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Por quê? Porque quando tem um acidente de consumo, o consumidor ele pode acionar todo mundo ou pode acionar só um. Vamos supor que ele acione só um. Aí, realmente, aquele participante da cadeia de consumo ele tem que pagar, mas ele pode reaver o valor que ele pagou de outros que tenham contribuído também para aquele evento danoso, tá? Prosseguindo. Uma questãozinha de prova. Se o comerciante fornecer o produto sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor, importador, sua responsabilidade será apurada mediante verificação de culpa, isto é, de acordo com as normas da responsabilidade subjetiva. Nossa, a questão é erradíssima, né? Não existe responsabilidade subjetiva, né? Nem pensar em acidente de consumo, né? Então, incorreto. Responsabilidade é objetiva, sempre. Vamos ver a excludente da responsabilidade pelo fato do produto, né? Eu já te falei antes que essa responsabilidade é muito séria, né? E uma das hipóteses é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Vamos ver aqui. Excludente de responsabilidade pelo fato do produto. O produtor não vai ser responsabilidade se ele provar que não colocou o produto no mercado, se ele provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, e se ele provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, tá? São causas que excluem a responsabilidade pelo acidente de consumo, tá certo? Aí tem uma observação muito importante para te fazer. Vamos voltar aqui para você entender melhor. Aqui está dizendo, o dispositivo diz que o produtor, o fornecedor não será responsabilidade se provar que não colocou o produto no mercado, ou que, embora haja colocado o produto não existe, né, o produto no mercado, o defeito não existe, ou a culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Isso aqui, gente, é considerado pela doutrina, é muito importante você saber disso, uma inversão do ônus da prova. Por que é uma inversão do ônus da prova? Porque aqui, quem tem que provar essas excludentes aqui não é quem tem que provar é o fornecedor. Ele que tem que provar que não colocou, ele que tem que provar a culpa exclusiva, né, do consumidor de terceiros, ele que tem que provar que colocou o produto, mas que o defeito não existe, tá? Então, essa inversão aqui, ela não vai ser assim a critério do juiz, tá? Ela vai ser, já vai decorrer da lei. Então, a gente diz que é uma inversão do ônus da prova, op legis, tá? Ou seja, que ela decorre da lei, não depende da apreciação do juiz. Como é o caso da inversão do ônus da prova, no caso de consumidor vulnerável, né? Não, vulnerável não, desculpa, hipossuficiente, né? Que nesses casos o juiz vai aferir o caso concreto, né? Ele vai aferir a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, né? Ou a verossimilhança das alegações. Então vai ter uma apreciação do juiz no caso concreto. Nesse caso aqui, basta ocorrer nessas hipóteses que a inversão já é determinada op legis, já é o próprio fornecedor que vai ter que provar essas excludentes aqui, tá? Seguindo, as excludentes de responsabilidade pelo fato do produto, elas são hipóteses, então, de inversão do ônus da prova. Do ônus da prova decorrente da lei, tá? Decorrente da lei. A outra forma de inversão que a gente tem no CDC é a inversão op judice, ou seja, é o juiz que vai aferir no caso concreto. Ele vai aferir se o consumidor, se há hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações. Verossimilhança. Tá certo? Vou seguir. Uma questãozinha de prova. O fabricante de um produto não será responsabilizado se comprovar que houve concurso de terceiros para a ocorrência do evento danoso. Cuidado, cuidado com essas pegadinhas, tá? Na verdade, é só se provar não o concurso, mas a culpa exclusiva, tá? Então, vamos ver aqui, ó.
Se comprovar que houve concurso. Concurso não, é culpa exclusiva. Porque o concurso é uma responsabilidade compartilhada, tá? Então, para não ser responsabilizado, ele tem que provar culpa exclusiva. Gabarito incorreto. Prosseguindo, outra questão. Em demanda pertinente à responsabilidade por fato do serviço, a inversão do ônus da prova opera independentemente de decisão do magistrado, na modalidade op legis, conforme o entendimento do STJ. Perfeito, né? Correto. É o que eu acabei de explicar, tá? Que é uma inversão que já decorre da lei, que o juiz não terá que apreciar, não depende do juízo, é de apreciação do magistrado. Vamos ver aqui. Outro excludente, o caso fortuito e força maior. Isso aqui é importante também, tá? Vamos ver. O caso fortuito e força maior são aqueles eventos, né, imprevisíveis e incontroláveis que eles interferem, né, na causação do dano. Força maior. Então, há duas espécies de fortuito, segundo a doutrina, que é um fortuito interno, ou seja, decorre da própria natureza do serviço, ou um fortuito externo. Eu vou te dar um exemplo para você entender. A Justiça tem decidido, casos de bancos, por exemplo, né? Tem decidido que o assalto a um banco, ele não é um fortuito que exime o banco da responsabilidade, né? Vamos supor, o consumidor vai e deixa valores no banco, ou joias e tal. E aí tem um assalto e o banco diz, mas isso é caso fortuito, não tem responsabilidade. Não dá. Aí teria que ser um fortuito externo, ou seja, que não se espera, que não decorre daquela própria natureza da atividade, tá? Então, nesse caso, se considera que não exclui. Essa é a diferença, então, de fortuito interno, né, decorrente da própria natureza da atividade, ou fortuito externo. Né, alguma coisa assim, um evento que ninguém esperava, que não é comum naquele tipo de atividade, tá? Questão de prova. Consoante o entendimento do STJ, o caso fortuito de força maior não pode ser invocado em face do consumidor, uma vez que tal excludente da responsabilidade civil não foi contemplado de forma expressa no CDC. Não, né? Tá errado. Isso aí tem toda uma construção doutrinária e jurisprudencial, tá? Gabarito incorreto. Aí a questão do fortuito interno e externo, já te expliquei, mas vamos aqui. Fortuito interno decorre da própria natureza da atividade, né? Própria natureza. E aí se considera que o fortuito interno não exclui a responsabilidade, enquanto o externo, que não tem a ver, não decorre da natureza da atividade, aí sim, exclui. Ok? Essa diferençazinha. Prosseguindo aqui. Tá, é responsabilidade pelo fato do serviço. A gente viu responsabilidade pelo fato do produto, ou seja, o produto não ofereceu a segurança que o consumidor esperava dele. Isso pode ocorrer com o serviço também? Claro que sim, pode e ocorre, né? Vamos aqui. É semelhante, mas com alguma diferençazinha. Vamos aqui. Então, aqui tem um acidente, né? Um serviço sendo prestado e um acidente. Então, alguém se machucou, aqui tem essa responsabilidade, né? Pelo fato do serviço, pelo acidente do serviço, né? Vamos ver. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, ou seja, nisso aí se assemelha ao fato do produto, tá? Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tá? Vamos imaginar aqui que uma empresa, ela presta o serviço de paraquedismo, né? Ela oferece paraquedismo. Para que atividade mais arriscada do que essa? Mas vamos supor que ela não informe nada do consumidor daqueles riscos. Ela é obrigada a informar, né? Ela tem a obrigação já no contrato, né? Quando o consumidor vai assinar. De alguma forma, ela tem que fazer chegar ao conhecimento do consumidor que aquele tipo de serviço é arriscado. Todos os riscos que o serviço acarreta, tá? Então, ele responde por informações insuficientes, se ele não informar, ou informação adequada sobre a fruição do serviço e do risco, tá? Bem como a prestação defeituosa. Vamos imaginar esse mesmo exemplo do paraquedismo, né? O instrutor lá do paraquedismo não teve habilidade, prestou o serviço de forma defeituosa e provocou um acidente, tá? Então, isso vai acarretar, ocasionar uma responsabilidade também, pelo fato do serviço. Prosseguindo, o serviço é defeituoso quando não oferece segurança, né? Que dele se espera, então vai levar assim, em conta circunstâncias relevantes também para determinar isso, que é o modo do fornecimento do serviço, né, para ver se ele foi oferecido adequadamente, né, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se esperam, né, quem vai praticar paraquedismo espera um determinado tipo de risco, né, agora se ocorrer uma coisa que extrapola esse risco que se espera dele, né, não consigo nem imaginar porque o risco no paraquedismo já é muito grande, mas vamos supor que ocorreu algo lá, um acidente que normalmente não ocorre em paraquedismo, então é um risco que razoavelmente não dá para esperar dele, tá, essa hipótese. Ou a época em que foi fornecido, sempre a época é levada em consideração, porque de repente não é a mesma coisa você comparar um serviço oferecido na década de 30, quando não tinha informação, com um serviço oferecido
em 2019, tá? E ainda mais hoje, com a velocidade das transformações, informações, às vezes em 5, 10 anos já muda tudo, todas as informações sobre os riscos que aquele serviço ocasiona, ok? Vou prosseguir aqui. Então, as excludentes de responsabilidade pelo fato do serviço, elas são muito semelhantes às excludentes pelo fato do produto, com uma diferençazinha, vamos ver aqui. Então, se o fornecedor provar, aqui também a gente tem uma inversão op legis, é o fornecedor que tem que provar, tá? Inversão op legis. E não o consumidor que tem que provar. Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aqui não tem aquela hipótesezinha que a gente viu no fato do produto que não colocou no mercado, não existe, né? Porque o serviço não tem como ele provar que não colocou se o consumidor, né, utilizou, não colocou no mercado. Então, essa hipótese aqui, ela não existe para o fato do serviço. Não existe. Cuidado com isso aqui, tá? Vamos ver aqui. Uma questãozinha de prova já. É causa excludente do fornecedor pelo fato do serviço provar que não colocou o serviço no mercado, que a gente acabou de colocar. Essa hipótese não existe. Gabarito incorreto. Outra questãozinha de prova. A culpa concorrente da vítima consumidora não autoriza a redução de eventual condenação imposta ao fornecedor. Cuidado com isso aí, tá? A culpa concorrente, ela não vai autorizar que o fornecedor se exima, mas é lógico, se o consumidor concorre para a causação daquele dano, ele teve uma corresponsabilidade, essa responsabilidade do fornecedor vai ser atenuada, né? É o mais lógico, tá? Então, incorreto, porque no caso vai ser atenuado, vai ter uma redução, tá? No caso de culpa concorrente da vítima. Seguindo, a questão do recall e a posição do STJ. É aquela questão de quando o carro apresenta um carro, toda uma série aí, vamos supor, que foi fabricada no ano de 2008. Aí a montadora, né, passa um aviso que tem um defeito ali no airbag, e aí chama todos esses carros para levar lá e arrumar esse defeito, tá? Ele está fazendo medida preventiva, antes que aconteça um dano, né, um dano de consumo. Só que, mesmo ele fazendo isso aí não o exime da responsabilidade, né? Vamos imaginar que algum consumidor não obedeceu ao recall, não levou lá, e no caso vai permanecer a responsabilidade do fornecedor, não o exime, ok? Vamos ver aqui. Aí a gente vai ver também a diferença da responsabilidade dos profissionais liberais, tá? Profissionais liberais é esse. A gente, né, o advogado está fora do CDC, só aqui esclarecendo. Mas vamos pensar aqui no médico, por exemplo, né? Então, o Código trata diferente a responsabilidade dos profissionais liberais. Ele trata como responsabilidade subjetiva. Ela vai depender da comprovação do dolo ou da culpa, tá? Então, profissionais liberais vai ter que ter a comprovação do dolo ou da culpa. É uma responsabilidade subjetiva, ok? Por que isso? Porque se entende que o profissional liberal ele não presta uma atividade de fim, ou seja, ele não garante aquele fim. É uma atividade de meio, que ele emprega todas as formas para alcançar aquele objetivo, mas não necessariamente ele vai alcançar. Tá? Quando o profissional liberal ele oferece atividade de fim, né, um exemplo que se usa no STJ é o do cirurgião plástico, que ele oferece um serviço de embelezamento, né, de fim, de embelezar. Então, nesse caso, a gente vai ver que tem uma diferença, tá? Dos outros profissionais liberais em geral. Quando ele fornece uma atividade de fim, a responsabilidade dele continua sendo subjetiva, mas vai ter uma inversão do ônus da prova. No caso aí, ele se presume que ele é culpado, tá? E aí ele vai ter que provar que não é culpado. Embora seja subjetiva, ele tem uma presunção contra ele, de culpa, tá? Vamos prosseguir aqui. Então, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, tá? Quando exerce atividade de fim. Então esse profissional liberal que desenvolve atividade de fim, há uma presunção contra ele de culpa. Ele vai ter que provar que não tem culpa. Ele vai ter que provar que não ocorreu, vai ter que, né? Vai ter uma inversão do ônus da prova para ele. Aí a gente vai entrar agora, terminada a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, a gente vai ver a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Como a gente viu no início da aula, o vício é um problema de qualidade ou de quantidade, tá? Do produto ou do serviço. Então, o vício está ligado com a incolumidade do patrimônio do consumidor, que pagou determinado valor por determinado bem, e no caso, se o bem não atende àquela qualidade, ele está tendo um prejuízo financeiro, tá? Vamos aqui. Então, via de regra, a responsabilidade é solidária. Solidária. O consumidor vai poder ajuizar alguns ou todos.
E a gente viu que, em regra, a responsabilidade pelo fato do produto, ela vai ser individualizada para cada um que contribuiu ali para aquele evento, via de regra, tá? Então, uma grande diferença da responsabilidade pelo fato do produto e pelo vício do produto. Vamos ver aqui. Então, tendo um vício do produto, um problema de qualidade ou de quantidade, a gente vai ver quais são as alternativas que o consumidor pode exigir do fornecedor, né? Em primeiro lugar, o consumidor ele pode, aliás, o fornecedor ele pode ter um prazo, né? Ele tem um prazo de 30 dias para resolver esse problema, tá? Vamos ver aqui. E depois o consumidor ele pode exigir a substituição das partes viciadas, tá? Ele pode, aí vamos ver as alternativas do consumidor. Então, a diferença de responsabilidade pelo vício do produto e pelo fato do produto é que o vício, via de regra, é solidária. Então, o consumidor pode acionar, ele pode acionar, por exemplo, só o comerciante, pode acionar, ele pode acionar só o fabricante, ou ele pode acionar só o importador, ou ele pode acionar dois, ou pode acionar todo mundo, tá? Por isso que é responsabilidade solidária. E aí quem pagar depois vai ter o direito de regresso contra os outros, a depender da responsabilidade naquele vício. Vamos ver aqui. Então, o fato é imputável a cada um dos componentes da cadeia de fornecedores, né? É imputável a todo mundo, né? Responsabilidade pelo vício. Vou te dar um exemplo prático. Mesmo caso do liquidificador. O consumidor foi à loja, comprou o liquidificador, chega em casa e vê que o liquidificador não funcionou. Ele pode acionar aquela loja que vendeu, ele pode acionar diretamente o fabricante, ou ele pode acionar os dois, tá? Pode acionar qualquer um. Estou seguindo uma questão de prova. A responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço diz respeito aos danos causados à incolumidade patrimonial do consumidor, prescindindo-se dos danos causados à sua saúde e segurança. Cuidado, porque aqui a questão inverteu, né? Vamos ver aqui. Responsabilidade objetiva pelo fato do produto é acidente, tem a ver com segurança, né? E do serviço diz respeito aos danos causados à incolumidade patrimonial. E aqui, no caso, a incolumidade físico-psíquica, tá? Que faz com que a questão seja incorreta. Você observa que as bancas exploram muito essa diferença entre fato do produto e vício do produto. Então, você tem que ter bem claro na sua cabeça, né? O que é um, o que é outro, porque sempre vão tentar confundir, tá? Aqui é outra questão. Se determinada mercadoria apresentar vício do produto, qualidade ou quantidade, tá? Poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação do vício, pelo comerciante ou pelo fabricante. Então, o vício é o quê? O vício é uma responsabilidade solidária, pode ser de qualquer um, então a questão está correta. Outra questãozinha. A constatação de defeito em veículo 0 km revela a hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização subsidiária da concessionária e do fabricante. Só que aqui a questão fala em defeito, né? E o defeito, ele não envolve, a princípio, o comerciante, né? Que no caso é a concessionária. Ele envolveria só o fabricante, né? Então, o defeito é sempre questão de segurança, tá? Via de regra, o comerciante não é responsável, né? Não é responsabilizado pelo vício. Então, se torna um gabarito incorreto. Então, há duas espécies de vício do produto, como a gente falou, vício de qualidade e vício de quantidade, né? Qualidade, o produto é impróprio, né? A gente viu ali. Impróprio ao consumo, ou é diferente do que, né? Qualidade inferior. O vício de quantidade, menos, né? Do que foi anunciado, ou menos do que consta na embalagem. Grosso modo é isso, menos do que foi anunciado, tá? Inclusive na publicidade. Prosseguindo, vício de qualidade, então, torna impróprio ou inadequado ao consumo, diminui o valor, ou tem uma disparidade, né, de quantidade com indicações constantes do recipiente, de quantidade não, de qualidade, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, tá? Então, produto impróprio ao consumo, vamos ver o que é esse produto impróprio ao consumo. É o quê? Com prazo de validade vencido, deteriorado, alterado, corrompido, fraudado, nocivo à vida ou à saúde, perigoso, ou ainda aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, tá? Ou produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam, tá? Esse é o produto impróprio ao consumo. Prosseguindo aqui. Pequenos defeitos não comprometem a qualidade do produto e a gente vai ver os casos dos outlets, que eles inclusive anunciam, só que o consumidor ele tem que estar ciente de que aquele produto tem um pequeno defeito, né, de qualidade, né? E por isso, inclusive, é vendido mais barato, é o caso dos outlets, tá?
E isso não faz com que seja considerado um vício do produto, ok? Então, o caso dos outliers, produtos com pequenos vícios e diferenciação no preço. A única coisa que tem que haver é a informação do consumidor. Informação de que aquele produto contém pequenos vícios, né? Informação de que há vício. Vamos ver aqui. Então, que alternativas cabe ao consumidor diante do vício, né? O CDC fala sobre isso. Vamos ver que alternativas são essas. Já te antecipando que essas alternativas, elas não precisam, não é na ordem que está no código. O consumidor não precisa primeiro fazer uma, depois outra. Ele pode escolher a alternativa do consumidor. Vamos ver aqui. A primeira chance, então, a gente viu qual é o fornecedor que ele tem de tentar consertar aquele vício, né? O prazo é de 30 dias para o fornecedor tentar consertar. Esse prazo pode ser objeto de negociação, né? E aí a gente vai ter um limite do código, acho que não vale a pena agora, depois você dá uma olhada, né, nesse artigo. Então vamos ver aqui. Então, não sendo sanado o vício, primeiro foi dada uma chance ao fornecedor de tentar consertar, né? Não sendo sanado o vício, o que é que cabe ao consumidor? A substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga, né? Ele pode ir direto para essa, não, eu não quero mais esse negócio, vamos restituir tudo. Ou ele pode pedir também o abatimento proporcional do preço, tá? Pode entrar em acordo e falar, então, já que tem esse vício, eu quero abatimento de 50% e tá ok, tá bom? Então, essas alternativas, elas cabem ao consumidor. Tá certo? No caso de defeitos graves, o consumidor não é obrigado a esperar, a dar essa chance para o fornecedor de tentar consertar o vício, tá? Ele pode partir direto para as alternativas, ok? Vamos ver aqui. Caso não seja possível substituição por outra mesma espécie, poderá também haver substituição do produto por outro similar, tá? Desde que respeitada aquele mesmo padrão do produto que está viciado, ok? Ou, se o produto não for similar, pode ter uma complementação também do valor, ok? Então, ou restituição de eventual diferença de preço. Ou o consumidor paga mais, né, já que o produto é similar, mas ele tem uma qualidade superior, ou então ele tem uma parte de volta porque ele é similar, mas de qualidade inferior. Vamos ver aqui. Questãozinha de prova. Ao consumidor adquirente de produto durável ou não durável que apresente vício de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, assegura-se o abatimento de 50% do valor pago em razão do vício apresentado e do inconveniente causado pela aquisição do produto defeituoso. Gente, cuidado, cuidado, hein? O código não fala o valor, não fala o percentual, 50% do abatimento, ok? Então, assim, tá errado. Não fala em percentual. Fala que pode haver um abatimento, mas aí vai depender do interesse tanto do fornecedor quanto do consumidor, tá bom? Nessa restituição. Se não houver um valor razoável para o consumidor, ele pode simplesmente decidir desfazer o negócio, tá? Então, o gabarito é incorreto. Incorreto porque não há esse limite. Vícios graves. Aí a gente já falou aqui que o vício grave, no caso de vício grave, o consumidor não tem que esperar os 30 dias para o fornecedor tentar consertar o vício. Ele pode partir direto para as alternativas, tá? Então, o consumidor não terá que esperar para que o fornecedor promova a reparação ou conserto. Aqui está no parágrafo 3º. Sempre que em razão da extensão do vício, né, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor se tratar de produto essencial, ok? A responsabilidade imediata do fornecedor pelos vícios do produto in natura. A gente viu que é quando ele não conserva, né? Vamos ver aqui. No caso de fornecimento de produto in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, né? Exceto quando identificado claramente o seu produtor, tá bom? Ou no caso dele não conservar, né? A gente viu, dele não conservar adequadamente o produto. Mas, via de regra, nesses produtos in natura, né, que são esses hortifrutigranjeiros, coisa assim perecível, né, o fornecedor imediato é o responsável, né, exceto quando identificado claramente o produtor, tá? Vamos imaginar aqui um alface vendido que o feirante, na verdade, ele compra, né, de um produtor e está lá identificadinho. Tem lá uma etiquetinha dizendo de onde vem, aí, nesse caso, a responsabilidade, né, é do produtor, tá? Prosseguindo aqui, uma questão de prova. O feirante que vendeu uma fruta estragada não poderá ser responsabilizado pelo vício se o produtor da fruta estiver claramente identificado. Cuidado, tá? Cuidado. Se o feirante não conservou aquele produto e deu causa que ele é estragado, ele vai poder ser responsabilizado sim, a responsabilidade dele é direta, tá? Então a questão é um peguinha, cuidado. Nesse caso aqui, incorreta, tá? O feirante poderá ser responsabilizado se não conservou corretamente a fruta. Prosseguindo.
a gente vai entrar nos vícios de quantidade do produto, que é quantidade menor do que foi anunciado, quantidade menor da embalagem, né? Como é que se resolve isso? Quais são as alternativas para o consumidor? Vamos ver. Então, inadequação quanto aos limites quantitativos, o consumidor tem as seguintes alternativas: abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma espécie, sem os aludidos vícios, ou seja, sem vício de quantidade, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Lembrando que essas alternativas que o CDC dá é sempre a juízo do consumidor, tá? É o consumidor que vai decidir qual é a alternativa que ele deseja. Continuar aqui. Então, vício do serviço. Tem, né, o serviço impróprio ao consumo, que diminua o valor ou disparidade com a publicidade. Responsabilidade pelo vício do serviço. De quem é a responsabilidade? Vamos ver aqui. O consumidor exige alternativamente a sua escolha. Reexecução dos serviços, né, é muito parecida com o vício do produto, né? Ele vai exigir ou a reexecução dos serviços ou um abatimento proporcional. Vamos ver aqui. O abatimento proporcional do preço ou restituição imediata da quantia paga. Veja sempre que essa quantia é atualizada, né, e independe de perdas e danos que, porventura, o consumidor tenha experimentado com aquele vício, tá? Vício de qualidade ou quantidade né, do produto ou do serviço. Vamos ver aqui. Uma questãozinha de prova. A legislação consumerista considera o serviço toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, né? Não existe serviço gratuito, né, albergado pelo CDC. Inclusive as de natureza bancária, financeira, creditória, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Cuidado! As relações de caráter trabalhista elas não são albergadas pelo CDC, elas já são reguladas pela CLT, ok? Tá tudo certo, menos a parte final da relação de caráter trabalhista. Vamos aqui, incorreto, tá? Exclui caráter trabalhista, não entra. Chegamos ao final da nossa aula. Então, te agradeço muito por me acompanhar até aqui. Acesse as nossas mídias sociais para ter conhecimento dos conteúdos atualizados que a gente vai disponibilizando. No caso, o meu Instagram é Prof. Marilene Matos e muito obrigada, até a próxima.